O caju é uma cultura muito importante no Nordeste brasileiro, gerando renda para muitos pequenos e médios proprietários. É um produto que pode ser vendido in natura ou beneficiado, na forma de doces e sucos, além da castanha torrada, que é exportada. O cajueiro é uma árvore grande e muito comum no Nordeste do Brasil. Apesar de existirem grandes áreas de cultivo do cajueiro, a produtividade é baixa por conta dos métodos de cultivo. A cajucultura é uma atividade de grande importância econômica. Há uma cadeia produtiva que envolve produtores, comerciantes, atravessadores, industriais, entre outros. As indústrias costumam empregar mão de obra pouco qualificada e geralmente se instalam na periferia das cidades. A zona rural emprega aproximadamente 300 mil pessoas. A época da colheita é a que mais movimenta os trabalhadores. Esta é mais uma videoaula da série Formação para o Trabalho. E hoje nós vamos falar sobre a produção do caju. O cajueiro é nativo do Brasil. Antes encontrado nos solos mais secos do país, nas planícies centrais e em muitas partes da floresta amazônica. Hoje é cultivado em áreas extensas como esta, comum em muitas cidades do interior cearense. O caju ficou popular, é fácil de ser encontrado nas feiras, além da castanha, que ganhou um valor como alimento no mercado internacional. Aqui, muitas receitas ganham novos sabores com a carne do caju. A torta de frango com caju, o bolo de caju com castanha, a pizza, o patê, além das bebidas tradicionais, suco, refrigerante, licor e a cachaça de caju. O reaproveitamento também conquistou importância no artesanato e a decoração ganhou um apelo mais tropical. No Ceará, 67 municípios trabalham com o beneficiamento do caju. Gerson é um apaixonado por essa versatilidade. Há 7 anos, o turismólogo se dedica a divulgar o caju através da cultura popular. A criação do Museu do Caju e a manutenção do espaço com parcerias voluntárias são prova disso. O objetivo principal é esse, é fazer com que o caju se torne um produto cultural, turístico e que a gente possa colocar isso para ser consumido por todos. O projeto de valorização do caju deu tão certo que em 2011, o dia 12 de novembro, foi sancionado como uma data especial em homenagem ao caju aqui no Ceará, que ocupa uma posição de destaque como o maior produtor de castanha de caju do país. A minha preocupação é com o cearense, fazer com que o cearense conheça o caju, conheça a história do caju e saiba que o caju é do Ceará, é do Brasil e não de outros continentes, e sim aqui do nosso Brasil. Você sabia que o Ceará é o maior produtor de caju do Brasil? 54% da produção sai de terras cearenses. Essa produção acontece principalmente na área litorânea, no maciço de Baturité e no Jaguaribe. Mas o que é mesmo necessário para o cultivo do caju? Vamos saber mais? Vários fatores precisam estar em sintonia para o bom cultivo do caju, a começar pelas exigências climáticas. Normalmente, o caju cresce em áreas litorâneas, planas, com altitude inferior a 120 metros. Para vegetar e frutificar normalmente, o cajueiro necessita de umidade suficiente no solo durante os períodos de vegetação e de frutificação. Isso significa que deve chover entre 800 a 1.400 milímetros anuais, distribuídos em 5 a 7 meses, seguidos de período seco bem definido. Já a umidade relativa do ar deve oscilar entre 70% a 80% da média, enquanto no florescimento e na frutificação ela deve ser de 60% a 65%. Os ventos são um agente polinizador do cajueiro, porém ventos fortes prejudicam a cultura. A média desejada de ventos é de 5,4 km por hora e máxima de 11,2 km por hora. O cajueiro se desenvolve e frutifica bem em temperaturas entre 22 e 32 graus Celsius, sendo a temperatura de 27 graus considerada a ideal para a cultura. Porém, não se desenvolve bem em regiões de clima frio, principalmente onde ocorrem geadas, pois as temperaturas baixas retardam o crescimento e prejudicam a floração.
Os solos onde o caju é cultivado são arenosos, não encharcam, têm baixa fertilidade, são profundos e com pH entre 4,5 e 5,5. No entanto, o caju, como outras culturas, se desenvolve melhor em solos ricos, de boa fertilidade, profundos e não muito arenosos, onde as raízes podem penetrar livremente. O pH mais alto, entre 5 e 6,5, favorece essa cultura. Devem ser evitados solos rasos, pesados, compactados e mal drenados. Existem diversas espécies de cajueiro. Uma das mais conhecidas é o cajueiro comum, cujo nome científico você observa aqui na tela. A outra espécie popular é o cajueiro anão precoce. O cajueiro comum é uma árvore de grande porte, chega a atingir de 10 a 12 metros de altura e 14 a 16 metros de envergadura. Já o cajueiro anão precoce não passa dos 6 metros. O cajueiro é uma planta que pode viver 35 anos. O cajueiro apresenta um sistema de raízes muito vigoroso, com a raiz central e bastante desenvolvida, podendo passar dos 10 metros de profundidade. Cerca de 82% das raízes laterais estão distribuídas nos primeiros 30 centímetros de profundidade do solo, e são essas raízes que absorvem os nutrientes e a água para a planta. A uma distância de 2 metros ao redor do tronco da planta, concentram-se cerca de 72% de todo o raizame do cajueiro. O cajueiro normalmente apresenta o caule em pé, mas o caule pode ser muito curto por causa das condições do solo. Ele pode ter ramificações ao nível do solo, resultando em plantas do tipo rastejante. O caule do cajueiro anão precoce se ramifica próximo ao solo, formando uma copa mais compacta, com predominância dos ramos intensivos sobre os extensivos. No caso do cajueiro comum, normalmente não se observa esse tipo de ramificação e a copa se apresenta mais esgalhada e aberta. As folhas são simples, caducas, isto é, caem todos os anos, alternas, sem pelos, com pecíolo curto e com aspecto de couro. Medem de 10 a 20 centímetros de comprimento e de 6 a 12 centímetros de largura. São ovaladas, onduladas e com as nervuras salientes. As folhas novas têm coloração roxo-avermelhada, que se torna verde-amarelada com o avanço da idade. O verdadeiro fruto do cajueiro é a castanha. A maçã é um falso fruto, ou pseudofruto, resultante do desenvolvimento anormal do pedúnculo da flor. A castanha é um fruto seco chamado aquênio, de peso e tamanho variáveis, de cor cinza ou verde acinzentada, com superfície lisa e composta pela casca, película e amêndoa. A amêndoa é a parte comestível da castanha, composta por 2 partes iguais carnosas e oleosas, de cor marfim e revestidas por uma película avermelhada. No próximo bloco, vamos saber mais sobre a frutificação do cajueiro e como ele pode ser propagado e cultivado. Até já! Depois da floração do caju, a árvore começa a produzir frutos num prazo de 2 meses aproximadamente. Eu estou aqui com o Luiz Serrano, que é engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa. Aliás, nós estamos no campo experimental da Embrapa, em Pacajus. E o Luiz vai nos explicar os detalhes da frutificação, a diferença entre as espécies. Ô, Luiz, para começar, eu acabei de falar que logo depois da floração, a árvore já começa a produzir frutos em 2 meses. De repente, o futuro produtor que está nos acompanhando, ele acha que em 2 meses ele já tem caju depois que ele plantou. Mas qual é o tempo real? Desde o momento em que você planta, coloca e começa a cuidar da muda, até o cajueiro realmente produzir. Tá, na cultura do cajueiro, a gente tem algumas variações. O cajueiro comum, que geralmente é plantado de sementes, ele vai demorar de 2 a 3 anos para começar a produzir frutos. Já o cajueiro anão, tanto ele de semente como ele enxertado, ele já pode produzir frutos no primeiro ano. Mais rapidinho então ele.
É, por isso que ele recebeu o nome também de cajueiro anão precoce. Precoce, aí que vem o precoce. Porque ele produz muito cedo. Só que essas produções do cajueiro anão no primeiro e segundo ano ainda são produções pequenas, né? Não, ou seja, a quantidade de caju não é lá essas produzida é muito pouca. E é importante lembrar o produtor que esses cajus produzidos no primeiro e segundo ano pode prejudicar o desenvolvimento da planta, porque a planta nova, né, a muda nova, toda a água que ela absorve e os nutrientes que ela absorve, ela vai ter tendência de mandar para os frutos e não utilizar para o seu crescimento. Ah, certo. Então isso pode prejudicar o crescimento da planta. Então o ideal no primeiro e segundo ano é não, dependendo das condições, né, mas em condições de sequeiro é utilizar a produção só a partir do terceiro ano. Ou seja, Luiz, esse controle da produção, com a clonagem do cajueiro anão precoce, você tem realmente condições de saber o que é que vai acontecer com a produção. É mais ou menos por aí? A previsão para o produtor é muito mais fácil, que ele vai ter ali na área dele 208 plantas, vamos supor, todas produzindo 4 kg de castanha por hectare. Dá para ele ter essa noção. Enquanto em 1 hectare do cajueiro comum de semente, ele não sabe... Totalmente imprevisível. É totalmente previsível. Ele vai saber que tem uma planta que produz mais, outra produz menos, mas ele não vai ter certeza nessa produtividade esperada. Por falar em produção, nas áreas irrigadas, é diferente a frutificação do que nas áreas onde você fica só esperando o efeito da chuva? Como é? A gente tem alguns produtores irrigados, são poucos aqui no Nordeste, mas aí vai depender do material, do clone que o produtor vai estar utilizando. Porque tem clones que não respondem à irrigação e tem clones que dobram a produção. Ou seja, só na prática e também na informação, consultando técnico, pesquisador, é que ele vai ter um caminho mais... Isso, aí a tendência é que no cultivo irrigado, o produtor, ele, com um clone certo, ele vai ter uma produtividade mais elevada do que o cultivo em sequeiro. Luiz, uma outra curiosidade, qual o verdadeiro fruto do caju? Ele é essa parte do pedúnculo, que é chamada maçã, é a castanha, qual é a verdade? Eu sempre achei que era exatamente essa parte bonita que é o... Então, realmente o caju, ele engana a população. Ele fica do tamanho de uma maçã, hein? Interessante. Isso, porque o caju é o conjunto entre a castanha e o pedúnculo. Mas o fruto verdadeiro é a castanha. Tá? É aqui dentro da castanha que tem o embrião que vai formar uma nova planta. Sim. O pedúnculo, ele é uma estrutura da flor. Vistosa, inclusive, né? Toda. Por que essa? Ele é o pedicelo, né? Aquele cabinho da flor que sofre um processo de hipertrofia. Então aqui a gente tem uma flor do caju, ela recém-polinizada, a flor hermafrodita é a que vai gerar o fruto, né? Então ela fica roxinha. Sim. Então esse cabinho pequenininho aqui, fininho, que vai sofrer o processo da hipertrofia. Olha só, nesse momento não dá nem pra gente imaginar, né? E vai dar origem ao pedúnculo. Tá? Agora, outra coisa interessante... Sim, continue, desculpe. Essa partezinha mais larga é que é o ovário, né, da flor, que vai se desenvolver e formar a castanha, que é o verdadeiro fruto do caju. Luiz, encerrando aqui essa parte do nosso passo a passo sobre a cultura do caju, as variadas espécies, sendo o Ceará o maior produtor de caju do Brasil, qual a dica que você daria para aquele que está pensando nesse momento em se transformar num produtor de caju, seja pequeno, médio ou grande produtor? Vale a pena? Vale. Se explorar a castanha e o pedúnculo e também o caju de mesa, né, que é o caju inteiro, a gente tem vários exemplos que mesmo em época de crise o produtor está ganhando dinheiro, desde que tem uma boa produtividade. Com muita orientação. Com muita orientação. Hoje o Ceará tem aproximadamente 400 mil hectares de cajueiros, né, mas a produtividade é muito baixa. E a gente vê que ao longo dos anos os cajueiros comuns vão ficando mais antigos, né? Então a produtividade deles vem caindo e a representação dos cajueiros anão vem aumentando.
Ano passado ele já foi responsável por 23% da produção. Ou seja, tem um toda a campo produção enorme a ser caminhado aí pela frente. Com certeza. Né? Bem, agora que nós aprendemos um pouco mais sobre o fruto, vamos saber como implantar um pomar de cajueiros a partir das técnicas de propagação vegetativa. A propagação por sementes é feita através da semeadura direta no local definitivo ou através de mudas de pé franco. Este tipo de propagação tem vários inconvenientes: a desuniformidade das plantas no pomar, a baixa produção, o atraso no início da produção e, principalmente, a não manutenção das características da planta-mãe. As sementes devem também ser utilizadas para a formação dos porta-enxertos que se destinam à enxertia. A propagação vegetativa usa uma parte da planta para se obter uma outra planta ou para enxertar sobre um porta-enxerto ou cavalo. A principal vantagem da propagação vegetativa, também chamada de multiplicação, é a certeza que o produtor tem de que as novas plantas terão as mesmas características da planta-mãe. Há alguns anos, a propagação do caju era feita totalmente pelo uso direto da semente, que era semeada no campo ou em sacos plásticos. Hoje em dia, ela é feita mais pela propagação vegetativa, normalmente pelo método da enxertia. Eu estou aqui mais uma vez com o Luiz Serrano, ele vai explicar para a gente como é, no que consiste esse método da enxertia, no caso do caju, Luiz. A enxertia ele é um tipo de propagação assexual, né? Uma propagação sem sexo. Então não teve a fusão dos gametas masculino com feminino. Então é uma clonagem. A gente vai pegar um pedaço da planta-mãe, né? Ou a borbulha ou o garfo, e enxertar numa muda oriunda de sementes. E quais são aí os requisitos para se poder realizar a enxertia com sucesso? Em primeiro lugar, a planta fornecedora do propágulo, da borbulha ou do garfo, ela tem que pertencer a um pomar registrado no Ministério da Agricultura. Sim. Tá? É um pomar de matrizes, que essas plantas matrizes elas são fiscalizadas quanto à sua origem genética e quanto a seus estados nutricional e fitossanitário. Você tem procedência na qualidade daquele material para poder garantir uma produção, tanto para você como para o consumidor. Exatamente. O produtor ele vai ter certeza que está adquirindo material de certificado fitossanitário e genético. E nesse caso de um material de boa procedência, os riscos de disseminação de alguma praga também diminuem ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Diminui, porque se esse pomar de matrizes é um pomar fiscalizado, então ele não pode apresentar doenças na época de fornecimento desses propágulos. Então o produtor, quando adquirir uma muda de um viveiro registrado, que utilizou materiais registrados no Ministério da Agricultura, ele vai ter um baixo risco de adquirir muda de má qualidade. Luiz, um outro ponto importante, quais são as vantagens da enxertia em relação ao plantio direto por sementes? Quando a gente tira o garfo e a borbulha de uma planta, de uma matriz, aquela planta já é uma planta adulta, já em produção. Então, como a gente está fazendo a clonagem, esse garfo ou a borbulha já vai ser tipo uma muda já na fase adulta. Ela não vai ter a fase de infância dela, nem a fase de adolescência. Por isso que já no primeiro ano, uma muda enxertada ela já produz. Ou seja, isso para o produtor, economicamente, é muito mais interessante. Ele vai adquirir uma produção economicamente viável bem mais cedo do que uma planta propagada via semente. Luiz, qual a diferença da enxertia pela garfagem e a enxertia pela borbulha? A enxertia pela garfagem, ela é mais utilizada por você ter um tempo maior de oferecimento da planta, oferecimento de garfos durante o ano, enquanto a borbulha é restrita apenas na época de florescimento, né? Porque a borbulha tem que vir de um ramo de florescimento. E se você ficar tirando muitos ramos de florescimento de uma planta, você vai comprometer a produção de fruto, às vezes.
a cultura do cajueiro é um tipo de exploração agrícola permanente, é preciso ficar atento para a escolha de áreas adequadas para o pomar. Evite solos rasos, pedregosos e sujeitos ao encharcamento. As operações necessárias ao preparo da área onde será instalado o pomar de cajueiro dependem basicamente da cobertura vegetal existente no terreno. As operações podem ser realizadas manualmente, com o auxílio de facões, machados, foices, picaretas e motosserras, ou mecanicamente, com o emprego de tratores de esteiras. Conheça agora as operações necessárias para o preparo da área de plantio. A derrubada consiste na eliminação da vegetação de mata da área onde vai ser implantado o cajueiral. Pode ser realizada manualmente ou por meio de máquinas. Quando se utilizam máquinas na derrubada, as operações de destoca e retirada da madeira são realizadas ao mesmo tempo. Quando a máquina possui lâminas, deve-se ter cuidado para não arrastar a terra superficial. Quando a área a ser plantada já foi utilizada anteriormente com outra cultura, a derrubada nem sempre é necessária. Nesse caso, é efetuado apenas um roço da vegetação ou 2 gradagens cruzadas para a eliminação e enterramento da vegetação. Quando na área derrubada houver madeira que possa ser utilizada, tanto na indústria de móveis quanto como lenha, para consumo doméstico ou na padaria, é preciso proceder à sua retirada antes de ser efetuada a queima. O aceiramento consiste na eliminação de toda a vegetação em volta da área onde se vai efetuar a queima, para evitar que o fogo passe para as áreas vizinhas, ou em volta da área plantada, para evitar que o fogo penetre nesse local. Em qualquer dos casos, a faixa a ser limpa nunca deve ter largura inferior a 5 metros. A queima somente deve ser realizada quando for extremamente necessária, como no caso do agricultor que pretende consorciar o cajueiro com culturas anuais e fez a derrubada manual. A destronca ou destoca consiste na retirada dos troncos ou tocos que ficaram no terreno após a operação de derrubada da mata. Eles devem ser amontoados e queimados. Depois de todas essas operações, é preciso fazer o chamado apronto final, que consiste em verificar se toda a área foi bem queimada e se não ficaram restos de tocos e raízes. No caso de terem sobrado restos, é preciso amontoá-los e queimá-los. Após o apronto final, a área está preparada para os trabalhos de preparo do solo. O preparo do solo para o plantio do cajueiro deve ser feito com as plantas certas e atualizadas, para se obter maior produção e, consequentemente, maior lucro. Nós vamos acompanhar agora aqui com Luiz Serrano, o engenheiro agrônomo da Embrapa, mais uma vez, qual é o procedimento, Luiz, inclusive com relação à escolha das mudas de boa qualidade, preparo do solo e também a escolha das mudas. Como é o procedimento todo para um excelente resultado final? Então, um dos fatores mais importantes nós já vimos lá no viveiro, que é a aquisição de uma muda de boa qualidade. Então a Embrapa hoje recomenda a utilização só de mudas enxertadas provenientes de viveiros registrados no Ministério da Agricultura. Nós estamos acompanhando aqui a preparação do solo. Quais são os critérios aí, a medida da cova, a profundidade? Para começar na implantação de um novo pomar de cajueiro, o ideal é que toda a área esteja limpa, né? No processo de limpeza, então inicia pela aragem, né? Passar o arado no terreno. Dependendo do terreno, se for necessário uma gradagem, né, que é a utilização de grade mecânica. E entre esses processos de aragem e gradagem, a aplicação de calcário, se necessário, para corrigir tá certo. O terreno. Sim, o calcário, no caso, eu queria também que você falasse sobre a qualidade, mas tem também, muitos produtores precisam do gesso também, no caso. Por quê? Nem todo terreno exige a aplicação de calcário ou gesso. Tudo vai depender da análise do solo. Exatamente. Então é importante o produtor procurar a assistência técnica do seu município, né, para fazer sua análise de solo e encaminhar a análise para um laboratório.
onde será feita a análise química e física daquele solo. De acordo com os resultados, um engenheiro agrônomo responsável, um técnico agrícola, vai passar para o produtor, né, O que é? a quantidade necessária de adubo, tanto para correção do solo, né, que para correção a gente utiliza calcário e gesso, Sim. e para o plantio, Aham. né, que a gente utiliza um adubo fonte de fósforo, um adubo fonte de micronutrientes, tá? E também um pouquinho de calcário, se necessário, na cova. Ah, tem algum tipo especial de calcário? Como é? Para a nossa região nordeste aqui, a maioria dos solos é pobre em cálcio e magnésio. Então nós recomendamos a utilização de calcário dolomítico. Sim. Aí a quantidade vai ser de acordo com os resultados da análise de solo. O uso do gesso vai ser de acordo também com a análise de solo. Entretanto, vai ser da análise em profundidade, de 20 a 40 Como eles estão aqui já centímetros. preparando a... né? Exatamente. Porque o gesso ele não corrige o pH do solo, só o calcário que corrige. O gesso ele só auxilia certos nutrientes e até na maior profundidade. Luiz, mesmo no caso do plantio, num terreno plano como esse, ou levemente inclinado, há o perigo de erosão? E se a resposta é sim, o que fazer para evitar essa? Ah, sim, porque como nós vemos aqui no Nordeste, estamos agora num período que tem muito vento. Então a erosão não é provocada só por chuva, ela pode Sim. ser provocada também por vento. Então uma areia muito seca com um vento forte, né, ocorre também a erosão. E aí? Aí o ideal, igual nós podemos ver num pomar ao lado, é manter a vegetação espontânea da área desde que roçada, Tá, sem para ela prejudicar o ajudar a caju. segurar. Isso, porque ela protege da umidade do solo, protege da radiação solar direta. Luiz, alguma orientação com relação ao sol, ao posicionamento da plantação, das mudas? Tem algo aí ou não tem nada a ver? Tem. Alguns trabalhos da Embrapa já indicaram que as plantas são mais produtivas quando plantado no alinhamento leste-oeste, que é o quê? É seguir o caminhamento do sol. Porque o cajueiro ele é uma planta muito exigente em luz. O cajueiro não gosta de sombra. Então, para ele tomar a máxima radiação por dia, ele deve ser plantado na direção do sol, leste-oeste. O sol tem que caminhar em cima da linha das plantas. No próximo bloco, vamos aprender como adubar a terra e realizar o plantio do caju. A gente volta em instantes. Nós estamos de volta com a videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje falando sobre a produção de caju. No bloco anterior, nós vimos como preparar o terreno para o plantio, bem como planejar a distribuição dos cajueiros pelo terreno disponível. Agora nós vamos ver exatamente o plantio. A primeira coisa, Luiz, porque acho que as pessoas até perguntam, por que a cova tão grande assim? Para mim, olhando, para receber uma mudinha, por que esse tamanho? Qual é a... Então, nós temos que lembrar que o cajueiro é uma planta perene, né? Um pomar de cajueiro anão, ele pode produzir até uns 20 anos, até mais de 30, idade. 35 anos. Então, a cova vai ser a única oportunidade de a gente colocar em profundidade os adubos. Porque Sim. uma vez Fechada. a planta adulta, não tem como a gente colocar em profundidade. Então, o produtor reclama muito, será que precisa de um servição desse? É um investimento a longo prazo. A longo prazo, exatamente. E qual é a medida aí definitiva, que a gente até tocou nesse assunto, mas só para... Para os tipos de solo nosso aqui, que é o solo de textura arenosa, a gente recomenda uma cova de 40 por 40 por 40. Então, esse aqui já é a medida. essa é a medida de 40 centímetros, a gente faz 40 de largura, 40 de comprimento e 40 de profundidade. O Dão mostrando o detalhe aí. Pronto. Podemos ver então agora a preparação? Isso. Qual é esse passo a passo no nosso caso agora aqui? Tá, então no plantio nós vamos utilizar 3 tipos de adubo. O calcário, o super simples, né, ou um outro adubo fonte de fósforo e um adubo fonte de micronutrientes, que a gente usa o FTE. O importante do calcário, muita gente aplica uma dose muito elevada de calcário na cova. Nós recomendamos, pelas análises de solo, várias análises que a gente fez aqui no litoral,
até 70 gramas na cova. Sim. Então na cova, na terra retirada do fundo, faz a aplicação do calcário, faz a mistura dele. Ele está fazendo isso aí agora. Isso. E coloca essa terra, né? Ela que vai primeiro. Aí pode ser, porque as duas depois vão misturar ali dentro também. Porque o importante é que o calcário não entre em contato direto com o adubo fonte de fósforo. Ah, sim. Porque certo. eles podem reagir e virar uma pedra e ficar insolúvel. Então o produtor vai estar jogando tanto calcário como o adubo fosfatado fora. Vai um prejuízo e vai prejudicar a planta, obviamente. Isso. Né? Então lá no outro monte, uma vez que o calcário já foi Colocado. já foi colocado no monte, mistura o FTE, no nosso caso o superfosfato simples. Ele não tem um contato direto, ele está separado. Isso, não tem Eles contato de produto com produto. vão atuar na planta da forma Isso. saudável, positiva. Porque uma vez que o calcário ele está em contato com o solo, ele vai reagir com o solo. Tá? Então o super simples ali também já está misturado ao solo. Aí. Tá? Então observe bem você aí que está acompanhando a gente. Ele praticamente agora nós estamos novamente cobrindo todo o espaço. Pode dar uma misturada geral dentro da cova, viu? O Luiz está orientando aqui para ele misturar geral dentro da cova, depois que já jogou de volta essa terra que recebeu tanto o calcário quanto os outros componentes da adubagem. Luiz, você começou a explicar aqui um detalhe importante, que nós estamos aqui fazendo uma demonstração da preparação da cova, com toda a preparação da adubação, calcário, os outros componentes, mas a muda não seria colocada imediatamente. Não, o ideal é como o calcário, o gesso, esses adubos, eles estão vindo para fazer a correção química do solo. Então precisa o quê? Passar um período para esses adubos atuarem para depois colocar a muda. Sim. Então geralmente a gente fala para os produtores, nós recomendamos que ele faz esse preparo de solo no início de janeiro, para as nossas condições. No final de dezembro, início de janeiro, para já nas primeiras chuvas de fevereiro fazer o plantio das mudas, 30 dias após o preparo. Isso, o que o Dom está demonstrando ali é como se faz, como se tira aí a muda do tubete, né, para colocar direto na terra. Mas isso não é logo após essa preparação que acabamos de fazer. O ideal é 30 dias após. 30 dias após. Só que nós estamos fazendo na hora, só para que o produtor veja. O produtor ele deve fazer a cova, ele já coloca esse tutor e deixa as covas marcadas. 30 dias depois ele não precisa abrir a cova de volta. Sim. Ele simplesmente vem e faz o plantio da muda, igual o Dom mostrou aqui pra gente. Perfeito. Retira a embalagem, nunca plantar muda com embalagem. Que ela não vai para lugar nenhum. Jamais, né? Então, depois de 30 dias a cova já está pronta, já foi adubada, então o produtor está marcada vem, aí com essa estaca. Isso. O produtor já sabe aonde foi feita a cova, ele vem e coloca a muda. Esse tutor, essa estaca que foi utilizada para marcar as covas, ela já pode ser aproveitada para fazer o amarrio das mudas. Porque sim. na época de ventos fortes, principalmente aqui no litoral, o vento pode amarrar as mudas. Pode derrubar as mudas, tombar a planta, que pode fazer com que essa planta, ela pro resto da vida, seja uma planta torta. Ou de repente até eliminar, de vez, dependendo da força. É um prejuízo para o produtor. Sem dúvida alguma. Então ele já serve como uma estaca, amarra e protege, e depois é só acompanhar, irrigar, e aí segue o procedimento. Isso, após o plantio das mudas, né? Então a gente faz uma bacia, chamada bacia. O que ele está preparando aqui. De aproximadamente 50 centímetros de raio em volta da planta. Com o objetivo de? Que essa muda ela vai ser irrigada, né? Molhada nos primeiros dias. Né? Então a gente faz essa bacia justamente para conter a água que será aplicada. E normalmente essa irrigação é feita pela manhã ou à tarde, ou pela manhã e à tarde? O ideal é que seja de manhã. De manhã. Pelo menos nos primeiros dias, né? 3 vezes por semana. E o que é que ele está colocando agora? Para conservar a umidade, né, a água, a gente recomenda a colocada de alguma palhada seca.
É importante que esteja seca. Porque a palhada ela tem uma coloração clara, com a radiação solar batendo nesse material claro, é refletido. Vai refletir e protege. Então a temperatura do solo ali de baixo vai ser menor, a conservação da umidade, que é a água que nós aplicamos para a muda, né, vai se manter por mais tempo. Aí, são detalhes importantes. Favorecendo o crescimento da muda. E aí o resultado, evidentemente, será o melhor possível, né? Depois desse procedimento. Os resultados nos nossos pomares da Embrapa são plantas com crescimento bem rápido. Bem rápido. O cajueiro geralmente é cultivado em solos de baixa fertilidade. Mesmo assim, ele se adapta à consorciação com outras culturas. O emprego de culturas anuais nas entrelinhas do cajueiral é uma prática recomendável, pois além de possibilitar o melhor uso do solo, proporciona renda extra nos primeiros anos de plantio, época em que o cajueiro não produz frutos. Outra vantagem é que é possível garantir os custos de controle de infestantes pela venda da produção da cultura intercalar. Na escolha da cultura intercalar, sempre que possível, dê preferência às leguminosas como feijão. É possível usar outros tipos de culturas, tais como o milho, a mandioca e até mesmo o mamoeiro. O período de tempo que a cultura intercalar pode ser praticada depende do desenvolvimento do plantio de cajueiro. Porém, não se deve semear a cultura intercalar a menos de 1,5 m a 2 metros da cultura principal, dependendo do porte da espécie usada na consorciação. Uma outra fonte de renda para o agricultor é a consorciação com animais de pequeno porte, como o cabrito ou as abelhas. As abelhas, além do mel, podem proporcionar uma melhor polinização dos cajueiros, o que provavelmente aumentará o rendimento da cultura. No próximo bloco, vamos aprender como adubar a terra e realizar o plantio do caju. A gente volta em instantes. Nós já vimos na nossa videoaula de hoje sobre o caju, todo o processo de preparação do solo, do plantio, a questão da adubação. Agora, nós estamos aqui num pomar da Embrapa, aqui em Pacajus, um pomar de apenas 3 anos de idade, com um resultado fantástico. Eu estou aqui mais uma vez com o Luiz Serrano, mostrando essa maravilha de resultado de uma planta com apenas 3 anos. Luiz, qual foi aí o segredo desse manejo todo, dos tratos culturais, toda a realização para se chegar a um resultado tão bom? Então, como nós vimos anteriormente, o sucesso de uma cultura começa com a boa muda. Então essas mudas aqui são as mudas produzidas pela Embrapa, né, no tempo certo. Temos 4 clones nessa área e fizemos o plantio em 2011. E todo ano teve adubação de cova, igual nós mostramos. Sim. Todo ano teve os tratos culturais. No primeiro ano foi retirado as panículas, as brotações excessivas da planta. Nós fizemos a poda de formação da copa, para deixar a planta com a copa bem formada. Ok? Eliminamos as panículas até 1 ano e meio de idade. Fizemos a eliminação das panículas das plantas, porque a gente queria o quê? O desenvolvimento da planta, e não a produção. Sim. Nos anos posteriores fizemos as adubações corretamente, todas com a quantidade necessária de adubo, né, que a gente vê pela análise de solo, pelos resultados da análise de solo e mais com a tabela das exigências nutricionais do cajueiro. A adubação de cobertura, de certa forma, ela complementa a adubação de fundação? Isso, ela inicia 60 dias após o plantio. Porque no plantio nós colocamos micronutriente, cálcio, magnésio e fósforo. Na adubação de cobertura, a gente coloca os adubos fontes de nitrogênio e potássio. Sim. Então eles são aplicados em 3 doses iguais durante o período da chuva, porque são fertilizantes que necessitam de umidade para o bom desenvolvimento aí Isso, para ele entrar em reação com o solo e a planta poder absorvê-lo.
Ou seja, esse cuidado, nós vimos lá, desde aquele momento lá do plantio, que já tem aquele procedimento do calcário com os outros elementos da adubagem. Depois, aí ele vem sendo complementado ano a ano, ou a cada 6 meses, de acordo com a necessidade. Como é essa periodicidade? Esse pomar aqui ele é de sequeiro. Sim, então o que significa? Ele não é irrigado. Isso é um pomar de sequeiro. As plantas foram molhadas no primeiro ano, igual nós explicamos, né? Que as mudas no primeiro ano deve ser plantada na época de chuva, mas se der alguma 15, 20 dias de seca, a gente tem que ir lá e molhar, tá? Para a gente ter um rápido pegamento e desenvolvimento das mudas. Sim. A partir do primeiro ano de idade, quando as mudas já vão para o segundo ano pós-plantio, todo ano é feita adubação, com fósforo, nitrogênio e potássio. Tá? Sim. De acordo com os resultados da análise de solo. Sim, e isso também, essas informações e como proceder com essa adubação são coisas que o futuro produtor ou aquele que já começou a produzir, são informações que ele pode buscar com os técnicos, Embrapa, Ematerce, no espaço, no município onde ele está produzindo. E para lembrar aqui, você falou da questão da clonagem, Luiz. Aqui você tem, por exemplo, um pomar como esse, você falou são 4... Esse pomar aqui da Embrapa, como é um pomar experimental, nós colocamos 4 clones aqui. Nós usamos, de cajueira não, nós usamos CCP 76, BRS 226, BRS 189 e BRS 265. Você não precisa anotar agora aí não, você vai com calma, depois você busca essas informações para saber o que é cada uma dessas classificações. São clones principalmente voltados para o mercado de fruta fresca ou de mercado de suco. Nós vamos implantar um pomar só com clones voltados para a produção de castanha. Sim. Então cada linha aqui, igual podemos ver, essa linha é de um clone só. Nesse caso é do BRS 226. É um clone da Embrapa lançado em 2002. E ele é mais para os sucos ou para a castanha? No caso desse aqui? Inicialmente ele foi selecionado no semiárido do Piauí para a castanha. Mas como ele dá um pedúnculo amarelado e é uma planta muito produtiva, ele vem sendo muito aproveitado pelo mercado de suco daquela região. Esse aqui, no caso, é mais para a produção de mudas ou ele já é para a produção em larga escala do caju mesmo? Não, esse pomar é para a produção de fruta, de caju. De frutas mesmo. Isso, pedúnculo e a castanha. Ele está com apenas 3 anos. Apenas 3 anos. Quando ou se já é, que ele já está produzindo ou quando ele vai atingir a plenitude da sua produção? A partir de quando? O cajueiro, ele tem uma produção crescente até o 6º ano, quando ele atinge a sua fase adulta. Tá, ele é a então, do maturidade. 6º ano até o 15º ano, ele tem as maiores produções. Né? Mas a gente vê que alguns estudos econômicos nos mostram que o cajueiro ele começa a dar retorno a partir do 4º ano. Sim. Mas a partir do momento, né, nós estamos no 3º ano, se tivermos 1 hectare, né, 208 plantas produtivas igual essa, nesse porte, com certeza o investimento do produtor... O retorno garantido. O retorno garantido, desde que explore tanto o mercado de castanha quanto de pedúnculo. Não podemos falar só das coisas positivas, das alegrias de uma produção como essa. Houve também aqui, com certeza, o cuidado com as pragas, o controle, porque elas aparecem. Aparecem. E qual é o principal procedimento no caso de um pomar como esse, onde nós estamos? Aqui a gente teve muito problema na fase de mudas, porque como a planta tem pouca folha, qualquer dano ali de uma lagarta, dano de um díptero de galha, né, nas folhas, é prejudicial para a muda. Uma vez a planta adulta e bem nutrida, com a adubação, ela se torna mais tolerante ao ataque da pragas. Então esse pomar aqui ele já vai para 2 anos sem pulverização com inseticida. Alguns clones aqui a gente tem algum probleminha a mais com mofo preto e outro com oídio. Né? E aí a gente faz uma pulverização anual. O combate a uma praga não depende apenas da escolha do inseticida adequado.
A maneira como a pulverização é feita é muito importante, pois é esta operação que vai garantir a colocação da dosagem correta de modo correto. Siga algumas orientações simples para tornar as pulverizações mais eficazes no combate às pragas do cajueiro. Use bico tipo cone. Na pulverização, os bicos têm que ficar mais ou menos a 1 palmo acima das plantas. Existem vários tipos de bico cone, que gastam mais ou menos água ou são mais ou menos eficientes, dependendo de cada situação. Avalie e escolha o mais adequado para o seu caso. Não pulverize sem usar a peneira. Ela serve para evitar o entupimento dos bicos e, como existem vários tipos, use aquela que mais se adequar ao bico que vai trabalhar. Antes de pulverizar, faça uma revisão do equipamento. Não trabalhe com bicos danificados ou entupidos. Saiba que cada bico tem uma vida útil determinada pelo fabricante. Não desentupa os bicos do pulverizador com arame ou outro instrumento que possa danificá-lo, e muito menos com a boca. Se for preciso limpá-lo, faça a desmontagem. Faça a calibração do pulverizador diretamente na lavoura, para determinar a quantidade de água que vai ser misturada à dosagem recomendada do inseticida. A calibração nada mais é do que o teste para calcular a quantidade de água que será gasta em 1 hectare. Procure manter a velocidade de pulverização constante. Conheça os cuidados para evitar intoxicação com defensivos. Não pulverizar contra o vento. Usar roupas de mangas e calças compridas. Não usar pulverizadores que estejam vazando. Usar luvas de borracha. Usar máscara com filtro ou um lenço. Usar botas. Depois da aplicação, tomar banho e lavar as roupas para depois usá-las. Não desentupir o bico do pulverizador com a boca ou com arame. Não comer ou fumar durante a aplicação. Para mais informações sobre os métodos de controle e de orientações sobre pulverização, procure os escritórios do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. Veja no seu fascículo os tipos mais comuns de praga que assolam a cultura do caju. A nossa videoaula sobre o cultivo do caju, do curso de formação para o trabalho, chegou ao fim. Neste programa, nós explicamos como acontece a cultura do caju, desde a preparação do solo, a escolha das mudas, o plantio e o controle de doenças e pragas. Acesse o fascículo do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as videoaulas que são exibidas pela TV O Povo. Até a próxima!